Fala, meu guri. Língua portuguesa SPSEX, primeiro dia, 2021-22. Questão de interpretação de texto, tá certo? O texto deste ano foi "E a indústria de alimentos na pandemia?", tá? E essa questão aqui fala do termo, né? Que ele se refere ali no terceiro parágrafo, que é o ambiente obsogênico, né? Então, lá no final do texto tem um glossário e aparentemente ia explicar essa questão, né? A gente mata a questão pelo glossário. Calma, não é por aí, né? Então, ele explica que o ambiente obsogênico é um termo utilizado por tal professor, mas não explica o que é o termo. Aí é a gente que tem que levar a conclusão. Mas ele fala o que é o obsogênico, né? Os responsáveis por contribuir no ganho de peso e sem que o indivíduo tenha consciência de que está engordando. Então, o que seriam os obsogênicos, né? Seriam as indústrias, os locais, né? Que investem em alimentos ultraprocessados, gordurosos, cheios de açúcares e pobres em nutrientes, certo? Esses seriam os obsogênicos. Então, o que seria um ambiente obsogênico? São os locais onde grande parte dessas indústrias, desses locais que produzem esse tipo de comida, se localizam, tá? Então, são os locais que propiciam melhores condições financeiras? Não. Que apresenta 60% de sua população com maior peso? Também não, tá? Não é porque a população de um país é mais obesa que necessariamente aquele local é um ambiente obsogênico, tá? Então, não leva as pessoas a estocar alimento? Não. São os locais que favorecem a maior gestão de alimentos extras, pobres em nutrientes, mais ricos de açúcares e gorduras e comidas processadas. É a letra D. Tá? Possui habitantes com obesidade severa, né? Então, o ambiente obsogênico não está a ver, né, com a população ser obesa, mas está a ver a locais que possuem esses obsogênicos, essas indústrias, esses locais que produzem alimentos, né, pobres em nutrientes, né, ricos em gorduras e açúcares, tá certo? Então tá mais a ver com esse contexto. Então, a mais próxima é a letra D, ok? Questões de interpretação de texto, né? Então, vamos lá. De acordo, né, lembrando que o texto é aquele e a indústria de alimentos da pandemia, certo? E a resposta para essa questão ali se encontra, né, no segundo parágrafo, tá? Então, essa é mais uma questão de lógica do que propriamente de interpretação de texto, né? Então, se a gente seguir o fio da lógica, a gente consegue responder a questão. Então, de acordo com o texto, a probabilidade de uma pessoa morrer de Covid chega a ser maior entre os indivíduos com, né? Quem tem mais chance de morrer com Covid? Tá lá no segundo texto, ó. A probabilidade de uma pessoa com obesidade severa. Então, a resposta que a gente quer é uma que fala obesidade, vou escrever aqui em cima. Obesidade severa, tá? É maior entre os indivíduos com obesidade severa. Muito bem. Isto é, tá. Aí ele fala, né, chega a ser 27%. Do que, então ele está comparando. É 27% maior dos com obesidade severa do que, né? Então eu estou pondo em comparação com o quê, né? Com indivíduos com obesidade de grau 1. Obesidade de grau 1. Ok? Então, né, a probabilidade de alguém morrer de Covid é 27 maior em indivíduos com obesidade severa em comparação com indivíduos de obesidade de grau 1. Tá? E quem são esses... Tá, mas o que é um indivíduo de obesidade de grau 1? O texto explica, né? Tá entre vírgulas, né? Ele fala isto é. Quem que é? Ele continua ali, né? Na terceira linha do segundo parágrafo. Com índice de massa corporal entre 30 e 39. Então, os indivíduos com obesidade de grau 1 são quem tem entre 30 e 34,9, né? Quilos por metro quadrado, nananã. Aí é coisa de matemática. Ok? Então vamos lá. Então a resposta que a gente quer é uma que fale obesidade severa em comparação com obesidade de grau 1. Ok? E é claro que essa informação vai ser cara também, tá? Então vamos lá.
A primeira fala, né, é maior entre os indivíduos de obesidade grau 1? Não. A gente acabou de falar que é maior entre os indivíduos de obesidade severa. Então não é A. O índice de massa corporal entre 30 e 34,9, a gente acabou de falar que 30 e 34,9 é grau 1. Então, dá na mesma que a A. Não é. O índice de massa corporal é maior que 34,9? Sim. Obesidade severa, né? Seria maior que 34,9. 30, 34, obesidade grau 1. Mais que 34,9, obesidade severa. Ok? Por metro quadrado, em comparação com os indivíduos de obesidade severa, presta atenção. Então, só nesse trecho aqui, quem tem mais que 34,9 é obesidade severa. E aqui, em comparação com a obesidade severa, pera, obesidade severa em comparação com a obesidade severa? Não, a comparação que a gente quer é severa com grau 1. Aqui tá severa com severa. Maior que 34,9 é severa, tá? Então, a comparação está errada, ok? Obesidade severa, tá? Até aqui tá certo. Em comparação com indivíduos com índice de massa corporal superior, a gente acabou de falar. Obesidade severa tá certo. Em comparação com superior, superior é severa também, né? Então aqui tá severa, severa de novo. Não, ok? Índice de massa corporal bem superior a 34,9, sim, severa. Em comparação com indivíduos de grau 1, sim, tá? Aqui a comparação, severa, grau 1, né? Na 1 a gente tem grau 1, grau 1. Na A tem grau 1, grau 1. Na B tem grau 1, grau 1. Na C tem severa, severa. Na D também severa, severa. A única que tem severa, grau 1 é a letra E, né? Então, é mais igual ao nosso esquema, segue nosso esquema. De acordo com o texto, a probabilidade de uma pessoa morrer de Covid chega a ser 27% maior entre os indivíduos com índice de massa corporal superior a 34,9 kg, sim, por metro quadrado, em comparação com indivíduos de grau 1. Severa, grau 1. Certo? Vocês entenderam a lógica? A questão correta é a letra E. Questão de interpretação de texto, né? É o texto e a indústria de alimentos na pandemia, certo? Então, segundo o editorial British Medical Journal, né, mostra que a indústria de alimentos, tá? Então, a resposta dessa questão ali se encontra lá no 5º parágrafo, né? Na fala de uma das editoras, né? Fica claro que a indústria de alimentos divide a culpa, não apenas pela pandemia de obesidade, como pelos casos mais graves de Covid. Então, esse divide a culpa mata a questão, certo? Então, olha só, a indústria de alimento, ela está preocupada? Não. A gente já viu, né? Que é responsável em parte, sim, né? Divide a culpa, ok? Então, esse termo dela que vai matar a questão. Aproveitou para promover os seus itens pouco saudáveis? Não reformulou o portfólio. No próprio texto diz que ela deveria ter reformulado, né? Excelentes iniciativas sociais? Também não, ok? Mostrando sua responsabilidade, não é nenhuma responsabilidade oferecer donuts aí para os agentes de saúde, né? Porque os donuts são alimentos gordurosos, né? Então a gente fica entre a B e a E, né? Porque a fala da especialista divide a culpa, e aí fica a nossa interpretação. Divide a culpa, é responsável em parte ou a principal culpada, né? A gente afirmar que a indústria de alimentos é a principal culpada é a gente esquecer outros fatores também, né? Que influenciam as mortes de Covid, né? Que não necessariamente tem a ver com comida. Então, esse principal culpado aí seria um exagero, né? Então, é responsável em parte e concorda melhor ali com a frase que eu acabei de ler, né? A indústria de alimentos divide a culpa. Responsável em parte. Certo, meu guri? É a letra B. Espero que você tenha conseguido. Então, de interpretação de texto, né? O texto é e a indústria na pandemia, né? De indústria de alimentos na pandemia. Então, essa é uma questão aqui, ó, de graça. Uma questão de graça. A gente mata ela já no primeiro parágrafo. O editorial da edição 10 de junho, assinado pelos professores da Queen Mary University of London, foi publicado por quem? Por quem que foi publicado? A primeira linha do texto já fala. O editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal, né? Então,
é aqui a letra E, né? Enfim, essa foi muito fácil, a gente já matava aí no começo do texto, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Então sou o professor Moassab aqui do Triale e coube a mim então resolver, né, junto com vocês aí as questões da gramática, né? O professor Eric já fez a interpretação de texto e a literatura e eu vou fazer a gramática. Conversei com ele aqui sobre a prova, né? Nós achamos que seria pertinente aí o aluno perder uma de interpretação de texto, né? E perder umas duas aí de gramática e nenhuma de literatura, né? Então a gente avalia como a prova não foi difícil, né? Foi mediana, não foi difícil, e eu acredito então que para você ter um parâmetro aí, né? Uma boa nota aí, 17, né? Acertar 17 aí em português, tem que orbitar aí por aí, né? Tá bom? Bom, então vamos resolver essa aqui de classes de palavra, né? Então gente, o artigo rege o substantivo, né? O artigo é junta de nominal de um substantivo. Então, olha aqui, esse artigo aqui já me dá um substantivo, né? Esse aqui, embora não tenha artigo, ele é um substantivo próprio, né? Ó, esse aqui também, né? Esse A tá regendo pista. Esse A aqui, cuidado, né? Não tá regendo maior, né? Esse A aqui, na verdade, está regendo causa, né? Causa que é o meu substantivo, né? Esse artigo O está regendo o outro substantivo aqui, momento, né? Então é isso que eu tenho, né? Então o que é essa? É pronome demonstrativo, né? Maior é um adjetivo. Então, até por eliminação, né? Ó, aqui você tem maior, maior, maior. Aqui você tem essa. Então, só sobra mesmo pra gente aqui, né? Alternativa D. Só a D é que está composta aí somente por substantivos, tá ok? Vamos para a próxima. Olá pessoal, mais uma aqui então, vamos de concordância verbal, né? Nos Estados Unidos e no Reino Unido, para citar dois exemplos, entre 65% e 70% da população apresenta um peso maior do que o recomendado para o bem da saúde. O verbo em destaque, né? Que é o apresentam, né? Ele está concordando com quem? Primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é o sujeito, né? Então, quem que apresentam? 65% e 70% da população. Isso é o sujeito, né? Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Ó, eu tenho aqui o meu sujeito, né? Isso aqui é o sujeito. Então, gente, quando eu tenho um sujeito com porcentagem, né? Ou número, porcentagem é um número fracionário, né? Ou um número fracionário, a concordância do verbo é com o numerador, né? Então, por exemplo, eu tenho, o que é 70%? É isso. Então, meu verbo vai concordar com o numerador, né? Por isso que ele está no plural, né? Poderia até estar no singular para concordar com população, tudo bem. Mas como ele está no plural, se ele está no plural, é porque ele está concordando com quem? Com a percentagem, né? Tá tudo bem? Então, ó, Estados Unidos, Reino Unido é sujeito? Não é sujeito, é adjunto adverbial de lugar, né? Se concordasse com população, teria que estar no singular, né? Substantivo Estados Unidos, já vimos que não é sujeito, né? Para citar dois exemplos, é uma oração, né? Não faz parte ali do verbo que nós estamos analisando. Então, não tem outra alternativa, né? Solução, letra A. Olá, pessoal, vamos lá. Uma questão de uso da crase, né? Então, dado o período lá, ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo, tirando-lhe o chapéu, bengala, dava-lhe o braço, levava-lhe uma cadeira ou até a cadeira, porque havia lá na casa a cadeira do Viegas, obra especial, pá. Nesse trecho de Machado de Assis, o acento grave na palavra destacado ocorre por quê?
Gente, com a palavra até, né, é facultativo você ter a preposição a, né? Então, você pode ter a preposição a ou você pode ter nada, né? Eu posso ir até ao muro e eu posso ir até o muro, né? Então, se eu tenho crase aqui, necessariamente ele usou a preposição do até, né? E mais o a de cadeira, né? O artigo de cadeira, né? Estou na cadeira, né? Gosto da cadeira. Então, artigo. Então, gente, o que eu tenho essa crase? Eu tenho preposição mais artigo. É isso. É isso que está me dando essa crase, né? Então, olha lá. Acrescentou-se o artigo ao pronome demonstrativo? Não, não tem pronome demonstrativo. Acrescentou-se a preposição ao artigo a. Aí ele sai explicando aí para reforçar que a cadeira era especial. Aí tudo bem, né? Ele conta só a historinha aí para boi dormir, né? Houve a fusão da preposição. Vamos eliminando, ó. Vamos voltar para A só para a gente ir eliminando. Pronome demonstrativo tenho? Não. Vamos na B. Preposição a com pronome oblíquo? Também não tem. Preposição a com pronome demonstrativo? Também não tem. A gramática exige que antes de palavra feminina seja sempre utilizado o acento indicativo da crase? Lógico que não, né? Toda palavra feminina tem crase antes? Não, né? E se for um sujeito, né? O sujeito não pode ter crase, né? Se for objeto direto, não tem crase, né? Então, a maneira genérica que ele está falando aqui, a crase teria que se usar a todo momento, é mentira, né? Então, gente, é isso mesmo. Acrescentou-se a preposição a do até, né? O artigo a da cadeira. Foi isso, ó. Juntou o artigo a da cadeira com a preposição a do até e deu a crase. Então, essa aí é a letra B, tá ok? Vamos para a próxima. Bom, gente, uma questão aí de valor semântico da preposição, né? A preposição sozinha não tem sentido nenhum, então tem que ser analisado na construção, no período, né? Então tá perguntando pra gente, ó, pandemia de Covid. Esse D, né, tá ligando aqui, pandemia com Covid. Qual é o sentido dessa ligação, né? Então, gente, fui de ônibus. Meio não é, né? Posse, carro de Pedro. Posse não é. Matéria, muro feito de tijolo. Então não é. Eu fiquei aí entre origem e causa, né? Mas a origem clássica seria assim, né? Ele é descendente de família rica, por exemplo, né? Então, de família tal, da família tal. Então, origem, né? Aí, pandemia de Covid, não é que veio de lá, né? Se fosse, sei lá, pandemia da China, pode até ser. Então, embora eu tenha ficado entre essas duas, quando você vai para uma preposição de clássica de origem, você vê que ele é descendente de família tradicional, de família rica, de família pobre. Então, realmente eu não vou de ser, né? Eu costumo dizer que quando a gente fica em dúvida, vai na mais forte, né? Então, a mais forte aqui para a gente, nós vamos de causa, ok? Covid é a causa da pandemia, tá? Vamos para a próxima. Vamos lá, estamos quase no final. Bom, dado lá então o período, né? A pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, a de obesidade.
A classe de palavra do vocábulo destacada é... Ele quer isso aqui, né? Beleza. Isso aí, gente, se você pegar a gramática do Bechara, né? Ele vai dizer que é artigo, né? Ele vai dizer que esse A tem um pandemia, né? Um pandemia escondido aí, elíptico, né? Da obesidade, né? Então, o Bechara vai dizer que esse bichinho aqui é artigo, né? Ele aceita isso aí, ele faz uma análise, né? Diz que uns consideram isso, outros aquilo, mas ele vai aceitar esse A como artigo, né? Já o Segala, né? São duas referências do nosso edital, né? Ele vai dizer que o A e o O, né? Antes de que e de é o quê? É pronome demonstrativo, né? E então o que nós temos aqui, né? Nós temos um A antes de dar, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um A antes de D mais A, né? Ou seja, eu tenho um A antes de D, né? Então, gente, a gente fica meio aí enrolado, né? Você vai de artigo ou vai de pronome demonstrativo? Bom, puxando por provas da SpaceX anteriores, né? A banca pode mudar, né? Tudo, mas puxando por provas da SpaceX anteriores, a gente vê que ele trata isso aí como um pronome demonstrativo, sabe? E também, por ser uma gramática um pouco mais clara, a prova da SpaceX também baseia muito na do Segala, né? Então, gente, o que acontece nessa prova? Ó, eu corto preposição, pronome pessoal, fico entre os dois, né? E eu costumo falar para os meus alunos, quando a gente fica entre duas questões, vai na mais forte, vai na mais clara. Então, a mais forte para a gente aqui, uma vez que nós estamos nos baseando em provas anteriores e na gramática do Segala, é o pronome demonstrativo, né? Pode ser que eu até seja surpreendido aí amanhã com o gabarito aí diferente, né? Mas, para hoje, o que tem para hoje, nós vamos, então, de pronome demonstrativo. Ele equivale àquela, né? Então, ficaria assim, né? O combate a outra pandemia, aquela da obesidade, né? Então, vamos de letra A. Tudo bem? Próxima. Vamos lá, gente, vamos lá. Então, uma questão de verbo, né? Chato, o verbo é chatinho, né? Então, unamos agora os pés e é o verbo dar, né? Um salto para cima, parará, fazer, para lá, para lá, para lá, para lá. Tá. Nesse trecho, o personagem narrador de Brás Cubas de Machado de Assis faz um pedido ao leitor para que juntos adiantem o tempo da narrativa. Para isso, utiliza o mesmo modo, ó. Mesmo modo verbal, olha que interessante. Então, pronto, gente. Eu preciso conjugar o verbo dar no mesmo modo. Quais são os modos que eu tenho? Indicativo, subjuntivo e imperativo, né? Então, ali parece imperativo, né? Unamos, tá dando ordem, né? Mesmo que não seja, né? Mas ou é imperativo ou é subjuntivo, né? Porque o imperativo no nós vem do presente do subjuntivo, né? Então vamos lá, ó. Que eu una, que tu unas, que ele una. Que nós
Unamos. Pronto, achamos ele aqui, né? Então, tá no presente do subjuntivo ou no imperativo afirmativo, né? Até acho que é imperativo afirmativo, mas é só eu conjugar o verbo dar no presente do subjuntivo que eu vou lá, né? Eu vou chegar lá. Então, eu dê, que tu des, que ele dê, que nós demos, né? Então, achei, né? Se você vê, daremos, que modo é? É futuro do indicativo. Então, ele é modo diferente. Então, até por isso, ó, daremos, indicativo, pode cortar. Damos, presente, né? Eu dou, tu dá, ele dá, nós damos, não é? Então, presente, pode cortar. Daríamos, futuro do pretérito do indicativo. Aí, ó, indicativo, né? Daríeis. Eu daria tudo. Então, assim, ele só trocou pessoa. Então, na verdade, está tudo aí no indicativo, né? Menos a ser, né? É o que ele perdeu, ó. Mesmo modo verbal. Precisa estar no mesmo modo, né? No caso aí, se for subjuntivo ou imperativo, não adianta a gente ficar discutindo, né? Porque o imperativo vem do presente do subjuntivo, então não precisa discutir o sexo dos anjos, mas vamos aí de letra C, tá ok? Vamos para a próxima. Olá, pessoal, vamos resolver agora essa aí de divisão silábica, né? Bom, a regra básica da divisão silábica é que a consoante seguida de vogal vai para a sílaba seguinte, né? Então, é justamente o que aconteceu aí, ó. O B, que é seguido, né? Ó, o B, que é seguido de vogal, foi para a seguinte, né? Então, já está aqui a nossa resposta, é a A. Veja que aqui, ó, né? A consoante seguida de vogal, o B tinha que ter ido para a sílaba seguinte, né? O R tinha que ter ido para a sílaba seguinte, né? O B tinha que ter ido para a sílaba seguinte. Você pode ter ficado em dúvida aí no sublocar, né? Porque esse BL do sublocar, ele não é um dígrafo consonantal perfeito, né? Tipo bloco. Ele não é bloco, ele é sublocar, né? Então, o correto do sublocar seria sublocar, né? Então, você vê que ele segue a regra, né? Ó, o L seguido de vogal foi para a sílaba seguinte. A consoante seguida de consoante fica na sílaba anterior. Então, ela também, né? Do jeito que foi ali, sublocar está errada, né? Então, a nossa resposta aí, alternativa A. Olá, pessoal. Vamos mais uma aí, né? Vozes do verbo. O editorial da edição de 10 de junho da British Medical Journal, assinado por professores, está na voz. Aí ele grifa aqui, né? Assinado por professores, né? Bom, então o que está acontecendo? Nós temos aí, na verdade, uma oração reduzida de particípio, né? Então, se eu desdobrá-la, né? Como é que vai ficar? O editorial da edição 10 do jornal, né? Que é assinado, né? Que é assinado por professores, né? Então, na verdade, é uma oração subordinada substantiva, adjetiva, oração subordinada adjetiva, né? Explicativa, reduzida de particípio, ok? Então, ao desdobrar, você vê que você tem uma voz passiva, né? Então, o que é por professores, né? É o agente
da passiva, né? Ok? Então, embora ali no período dado tá faltando o verbo ser, né? Ele, ao desdobrar, ele aparece, né? Então, vamos lá. Reflexiva. Não, cadê o pronome ser, né? Então, ó, reflexiva não dá. Passiva pronominal, cadê o pronome ser? Também não dá. Ativa não é. Eu tenho um agente da passiva, tá até sublinhado ali, tão claro, né? Não dá, né? E passiva recíproca eu nem conheço isso aí, nunca ouvi falar, né? Então, não tem realmente outra alternativa, gente, ok? A voz, né, que esse trecho tá, estamos falando de verbo, né? É a voz passiva, não tem outra coisa, né? Tudo bem? Vamos para a próxima. Olá, pessoal, vamos lá então, mais uma. Ele dá lá a teoria, né? Composta por radicais diferentes. Obeso, latim, gênico de grego, né? Isso é hibridismo. Então, para eu ter hibridismo, eu tenho que ter dois radicais, né? Ou seja, eu tenho que unir duas palavras, né? Senão eu tenho prefixação, sufixação, né? Então, onde eu tenho hibridismo aí? Eu tenho em televisão, né? Já vamos direto aqui, ó. Porque você tem tele, né? O tele vem do grego, né? E você tem visão, que vem do latim. E são dois radicais, são duas palavras que você junta formando uma outra, né? De línguas diferentes, então isso eu tenho hibridismo. Ó, as outras, ó, isso aqui é prefixação, né? Prefixação, essa aqui sufixação, e pandemia é uma palavra que veio, ela foi trazida de outro idioma por completo, né? Então, em pandemia nem tem nada aí, né? Ela já chegou pronta para a nossa língua, né? Mas, em suma, gente, hibridismo, algumas você tem que decorar, né? Televisão, automóvel, né? Então, essa aí, para quem decorou essas poucas aí, né? Essa aí foi de graça, né? Vamos para a próxima. Olá, pessoal, vamos lá. Mais uma aí, né? No trecho, a crítica do editorial é mesmo cortante. O termo destacado é... Essa aí tá tranquila, né? Então, o que é? A crítica do jornal, o que eu tenho aqui? Sujeito, né? O é um verbo de ligação, né? O cortante é um adjetivo, né? Ok? Então, né, o verbo de ligação está ligando um adjetivo ao sujeito. Beleza, se ele realmente é um adjetivo, o que é isso aqui então? É um predicativo do sujeito, né? Então, o que nós temos aqui? A letra C, né? Ó. Predicativo do sujeito, né? Tudo bem? Vamos para a próxima. E aí, vamos que vamos, né? Bom, na frase fica a impressão de que a oração destacada tem mesma função sintática da oração destacada em... Então, vamos analisar. Vai no verbo lá, né? Vamos no verbo lá. O que é que fica? A impressão. Sujeito. Sujeito, né? E que impressão é? Eu tenho um artigo, impressão é um nome, né? É um substantivo, né? Se é um substantivo, o que isso aqui é? Um nome, né? Então, ó, esta oração de que as amostras de alimentos deveriam aproveitar aqui, está complementando impressão. Está complementando o nome. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma oração, né? Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, né? Então, foi dado um complemento nominal. Aí eu vou procurar um complemento nominal, né? Bom, letra A. É inútil uma coleção de armas para quem já não caça mais. Vamos lá, o que é inútil? Uma coleção de armas. Então, o que eu tenho aqui? Sujeito.
né? Se você colocar na ordem certinha, vai ficar o quê? Uma coleção de armas é inútil para quem não caça mais. É inútil para quem não caça mais, né? Então você veja que para quem não caça mais está complementando inútil, né? Inútil é um adjetivo, né? Ó, é um adjetivo, então é um nome, né? Então o que é isso aqui? Complemento nominal, né? Cuidado com esse quem, né? Esse quem sem antecedente, ele pode ser um pronome relativo ou ele pode ser um pronome indefinido, né? Então, o quem pode introduzir uma oração subordinada substantiva, sim. E pode introduzir uma oração subordinada adjetiva também, né? Nesse caso, ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva, igual a dada, né? Então, já achamos aqui a letra A. Vamos só eliminar, né? O que é que fica claro? Que a indústria, o que é isso aqui? Sujeito, né? Subjetiva. Os autores lembraram-se, quem se lembra de algo. O que eu tenho aqui? Objeto indireto. O futuro se nos oculta para que nós o imaginemos. Então, o futuro se oculta a fim de que, né? O que eu tenho aqui? Um advérbio, né? Uma oração subordinada adverbial final, né? As principais ações dependem. O que é que depende? As principais ações, quem depende de algo. O que eu tenho aqui de novo? Objeto indireto, né? Então, confirma aí, até por eliminação, né? Que a nossa resposta aí é a letra A. Tudo bem? Vamos para a próxima. Bom, uma questão de oração coordenada, né? E essa é aquela clássica, né? Que ele pega a conjunção E, que normalmente é aditiva, e faz uma construção que ela é adversativa, na verdade, né? Então, olha lá, vamos lá no período dado, né? Quis dizer alguma coisa e não pôde. Na verdade, quis dizer alguma coisa, mas não pôde, né? Então, esse E aqui, ele está valendo como mas, é uma adversidade, né? Então, nós vamos procurar onde eu tenho um E que equivale a mas, né? Então, vamos ver lá, ó. O editorial cita uma série de outros dados e possíveis razões para associação. Isso é adição, né? Ó, adição. A indústria de alimentos divide a culpa não apenas pela obesidade, mas... Então, ó, não, na verdade, esse mas, ele está juntando com não apenas, né? Não apenas, mas, não só, mas também, isso dá adição, né? Então, se você analisar só o mas, você perdeu a questão, mas você tem lá, não só, não apenas, né? Aí vem o mas depois, isso é uma adição. Então, a letra B não é adversidade, é aditiva, né? A letra C, a indústria de alimentos quiseram mostrar iniciativas de responsabilidade e deram tiros que, na verdade, saíram pela culatra. Mas, né? Então, ó, a indústria quis mostrar responsabilidade social, mas deu tiro que saiu pela culatra, né? Esse aí é a nossa resposta, né? As indústrias de alimentos deveriam parar de promover itens pouco saudáveis e reformular boa parte do seu portfólio. Sim, tá adicionando ações para a indústria, né? Aditiva também, vamos cortar, né? A indústria de alimentos não parou de promover produtos ultraprocessados, com açúcar, uma quantidade excessiva de sódio e gordura. Aqui não tem oração, mas é uma conjunção aditiva, né? Tá bom? Então, ela está somando. Então, realmente, aqui, a alternativa correta é a letra C.
Fala, meu guri, seja muito bem-vindo a mais uma resolução de questões aqui no seu Trial Concursos, primeiro dia de prova de língua portuguesa, SPSEX 2021-2022. Vamos lá, leia os versos a seguir. Questão de literatura. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Toprabana. Quanto à estrofe apresentado, é correto afirmar. Bom, então as questões levantam aí algumas hipóteses sobre... Aqui fala que tem fala que tem a presença de sinestesia, né? Na B fala que pertence ao romantismo. Na C fala que pertence aos Árcades, né? Que é arcadismo. Fala que é a epopeia camoniana na D. E a E fala que é barroco, tá? Então, qual dessas que é? Se você lembrar bem das aulas de língua portuguesa, você mata essa no primeiro olhar, né, gente? Lusitano, já lembra de luso, né? Português, né? Mares nunca dantes navegados, gente. A primeira estrofe do poema clássico do nosso Camões, Os Lusíadas, tá? Então, se você lembrou na hora desse trecho que é muito famoso, você marca aí pelo trecho, né? E falar de navegação, falar de português, gente, é Camões, né? Então, a gente mata aí na hora, letra D. E por que não a A poderia nos deixar em dúvida? Não é romântico, não é árcade, não é barroco. Mas por que não é? Porque fala de sinestesia. Sinestesia é sensação. O que tem de sensação aí? Cheiro, cor, paladar, nada. Então, a A morreu também. Então, ali, só pelo mares nunca dantes navegados, você mata, que é o Camões. Beleza? Classicismo foi uma das nossas apostas e caiu. Tá bom, meu guri? Te espero para a próxima questão. Fala, meu guri, primeiro dia, SPSEX 2021-22, língua portuguesa. Aqui uma questão sobre contexto, são as mais raras de cair no conteúdo de literatura, são questões de contextos. E caiu uma questão de contexto esse ano. Então aqui a gente tinha que associar qual contexto está de acordo com as escolas. Então vamos lá. Barroco, né, século XVII, iluminismo, século XVIII, não é. Arcadismo, século XVIII, Contra-Reforma, século XVII, também não é, né? Romantismo, Revolução Industrial, corretíssimo, né? Aliás, a Revolução Burguesa, que é a grande marca do romantismo, veio com a Revolução Industrial, com a seção definitiva da burguesia. Barroco, século XVII, Belle Époque, século XIX, não é. Arcadismo, século XVIII, Positivismo, século XIX, também não é. É a letra C, romantismo, tá? Questão de contexto, são mais raras, mas você aí associando a escola com um grande evento que aconteceu na mesma época, matava. Fechou, meu guri? É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Fala, meu guri, seja bem-vindo a mais uma resolução de questões aqui da SPSEX 2021-22, né? E hoje uma questão sobre simbolismo. Escola pequena tem recorrência muito baixa, mas a SPSEX todo ano estava trazendo uma escola pequena, então não tinha como escapar. Certo? Então a gente tem o poema do Charles Baudelaire que você leu com mais tranquilidade, né? É um soneto, aqui pela formatação a gente não manteve a estrutura do soneto, mas não é caro nesse momento. As características do simbolismo de escrita baixa assinale que mais está presente no poema, né? Então ele fala de sensorialismo, de conflito, transcendência, né? Aliteração, né? E aqui angústia e sublimação, né? Dualidade. Então, qual dessas características, todas são simbolistas, mas qual que está mais presente no poema, né? Então, olha, se você começar a ler, né? Ele fala de olho, eco, né? Cadê? Perfume, cor, som, né? Perfume, frescor, carne, doce, verde, né? Que mais? Então, o que é isso? Cor, sensação, né? Gosto, né? São sensações, então é sensorialismo isso daqui, né? Então, o que mais está presente é o campo sensorial, tá certo? Então, é o que mais se repete aqui em senso, ao cheiro, né? É a referência aos sentidos, que é uma característica muito cara ao simbolismo também, tá? Então, é a letra A. Certo, meu guri? Muito obrigado e até a próxima. Fala, meu guri. Primeiro dia de prova, língua portuguesa, SPSEX 2021-2022.
Agora uma questão de, gente, Memórias Póstumas, Machado de Assis, questão sobre realismo. O realismo também foi uma das nossas apostas. Caiu, então vamos ver aí o que pede. Eu bem sei que para tintilhar-lhes os nervos de fantasia devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. A realidade é que eu almocei como os demais dias. Nesse trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis dirige-se ao leitor e informa como a história deveria ser contada, que é uma característica muito cara ao Machado, né, que é conversar com o leitor. Mas prefere dizer a verdade. Com isso, o autor faz uma crítica ao seguinte estilo de época, né? Então ele tá falando, eu deveria, né, ficar nervoso, né, fantasiar, sofrer, né, eu devia sofrer, passar por um grande desespero, chorar, né? Mas não, eu almocei como qualquer outro dia. Né, gente? Qual que é essa escola carregada de sentimentalismo, né? Que ele certamente está fazendo crítica aqui. O realismo não é, porque o próprio Machado faz parte do realismo, né? E a gente sabe que uma escola sempre estudada depois, então, né, esse termo realista foi dado depois do Machado, né? Pela crítica literária. Então não tem nem como ser, né? Simbolismo surgiu depois, então não tem nem como ser simbolismo, tá? Barroco, meu Deus, ficou lá no a linguagem tintilhar-lhes, né? Seria a linguagem buscada do barroco. Também não, ficou lá no século XVII, tá, gente? Naturalismo aconteceu ao mesmo tempo, poderia ser, né? A necessidade animalesca do homem de uma forma... Gente, necessidade animalesca do homem. O homem está sendo comparado a um animal, agindo por instinto. Nada aqui, né? Romantismo, né, gente? Qual que é a escola do exagero, do sentimentalismo, né? Do sofrimento, né, gente? É o próprio romantismo, né? Ensinar que os românticos simulam padecimento em vez de contar a verdade. Corretíssima, né? Então lembra, né, que as escolas vêm sempre em resposta à anterior, né? E o realismo vem em resposta ao romantismo. Então a crítica é essa escola, tá certo? Beleza, meu guri? Matamos? Muito obrigado e até a próxima.